Fala, fala, galerinha do canal Mente de Concurseiro, tudo bem? A gente aqui do site mentedeconcurseiro.com. Eu sou o Diego, como sempre, estou aqui com o Júnior. E aí, pessoal, tranquilo? Então sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal. Aqui a gente fala sempre de concurso público para pessoas normais, especialmente para a galera que estuda para concurso de nível médio, onde é cobrado alguma noção de direito ali e tal, porque, enfim, é o que a gente passou e eu acho que é a maneira que a gente pode ajudar mais, né? Então a gente tenta passar estratégias, técnicas, né, dicas para você alcançar aí o seu sonho e tentar ajudar na sua preparação da maneira que a gente puder, né? Independente de você ser iniciante, avançado, se está no meio do processo, se está ali na boquinha já para ser chamado. Então a gente está aqui para tentar ajudar. Então senta aí, relaxa, vamos bater um papo. E hoje, Júnior, a gente vai falar sobre como lidar com a pressão familiar. Isso daí é uma coisa que vai falar muito alto com algumas pessoas, né? Aham. Com outras pessoas um pouco menos, né? Os graus eles vão variar ali um pouco. Mas eu acho que, de uma maneira ou de outra, todo mundo, em maior ou menor nível, pode aproveitar do bate-papo que a gente vai ter aqui hoje, de alguma forma. E, para começar, a gente vai falar aqui sobre as expectativas que são criadas em cima das pessoas que estão estudando. E, assim, expectativa vai ser sempre uma faca de dois gumes, porque ela pode ter um sentido positivo, né? E ela pode ter um sentido muito prejudicial. Ela pode ser boa no sentido de que, poxa, meu filho está estudando, então a expectativa é que ele continue nesse caminho, que ele aprenda mais, que um dia ele seja concursado, tenha a sua independência, e o tempo que ele está focado nos estudos dele, ele está construindo o futuro dele. E a expectativa ruim pode ser, né? Pô, e aí? Vai passar quando? Já está estudando um Clássico. tempão, hein? Caraca, o que está acontecendo? Está estudando mesmo? Né? Então, assim, expectativa pode ser lá e cá, né? Então, é importante que a gente primeiro identifique, né, de onde vem e que a gente identifique qual das duas faces que a gente está lidando, se é a expectativa saudável ou não, né? Se é a mais prejudicial. E, assim, agora falando sério, porque essas expectativas elas podem ficar mais na cara, podem ser mais discretas. Tem gente que vai chegar ali, né, a queimar roupa. Tem gente que vai só jogar uma indireta ali. Então, ela pode vir de variadas formas. E aí, Júnior, para começar aqui, vou pedir para você falar sobre essa parte da expectativa familiar e tal. A gente conhece, eu particularmente passei por isso, mas você também conhece outras pessoas que tiveram suas dificuldades na jornada de estudo aí e tal. E aí eu vou pedir para você falar sobre essa parte das expectativas, das pressões que podem acontecer ali, e depois eu complemento aí com um pouco da minha própria história. Assim, acho que a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que essas pressões, elas podem vir tanto por má fé, né, às vezes, quanto, que acho que isso é até mais incomum, quanto até por boa fé mesmo. Às vezes a pessoa ela vai fazer uma pressão em você, seja para estudar de uma forma diferente, ou seja, até para parar de estudar, por falta de conhecimento ou por uma visão de mundo diferente. Tinha um colega nosso que, assim, ele estudava para concurso também, só que a família dele não tinha ninguém que era concursado. Então, acho que eles tinham muito essa visão ali de, pô, concurso é carta marcada, todos aqueles clichês aí que você que está estudando provavelmente já ouviu. Não, só passa quem tem algum amigo lá dentro, ou qualquer coisa do gênero. Então, o pai dele queria muito que ele parasse de estudar para concurso e fosse arranjar um emprego, assim, emprego seletista, né, CLT. Só que assim, ele não estava querendo o mal do filho dele, ele estava pensando no bem dele, né? Na visão de mundo que ele tinha, aquilo dali era o melhor caminho para ele. Então, num contexto desse, você, apesar de ser difícil, é bom você tentar, sei lá, lidar com a situação. Ver qual é o melhor jeito de conversar. Se não der para conversar, engambelar mesmo. Sei lá, vai dando, às vezes, uma enrolada na pessoa
Enfim, por exemplo, teve até uma história com esse colega nosso de o pai dele, num final de ano, estava querendo que ele arrumasse um emprego, que ele parasse de estudar, e até usou como exemplo um colega de trabalho do pai dele, né, que tinha a mesma idade desse amigo nosso que estudava, que estava lá trabalhando no Natal, já dando duro e tudo mais. E um ano depois, esse amigo nosso já tinha passado em concurso, ele estava ganhando, acho que o dobro do que esse colega do pai dele tinha falado, e estava de recesso enquanto aquele colega dele estava trabalhando ali no Natal. Assim, quando o pai dele estava falando daquilo, ele estava falando, pensando no mal desse amigo nosso. Ele só queria o bem dele, só que a visão de mundo dele não fazia ele enxergar essa oportunidade, que era estudar para concurso público. Então, nesse contexto, quando você identifica que a pessoa está querendo fazer isso, tá te influenciando assim contra o concurso público, mas por boa fé, sei lá, às vezes é tentar conversar, né, com a pessoa da melhor forma possível e tentar fazer ela compreender o seu lado ali e ver as oportunidades que ela não consegue enxergar, né, dentro desse mundo. E aí também é importante a própria pessoa que está estudando saber que, se for o caso dela ter algum tipo de pressão na família, seja de pais, irmãos, tios, independente de onde vier, é importante que ela saiba que tem uma grande chance dessa pressão, né, impactar o estudo dela. E aí que entra o que a gente comentou lá no começo do vídeo, que é saber com que lado da moeda que a gente está lidando. Essa pessoa, ela está, como o Júnior falou, ela está querendo o meu bem de uma maneira, querendo o meu bem olhando por uma lente meio desfocada, ou essa pessoa está realmente só tentando me prejudicar, ela está com a impressão de que se eu avançar, vai jogar luz sobre o quão atrasada possivelmente essa pessoa está, é um lance só de inveja, né, de alguém que está querendo progredir. Então é importante que você saiba com o que você está lidando para saber se você vai simplesmente ignorar aquilo, sabe, tirar da sua vida, né? Ou se você vai tentar refinar aquilo de alguma maneira. Falar, olha, caso seja uma pessoa que estaria disposta a isso, né? Falar, ó, fulano, eu tô estudando, é isso que eu quero, é difícil, provavelmente não vai ser muito rápido, mas eu tô dando o meu melhor aqui, né? E por um tempo as coisas vão continuar assim, eu vou ter um tempo reduzido, os resultados não vão vir, provavelmente não vão vir imediatamente, e conversar se tiver espaço para conversa. Se não tiver, por mais que a pessoa esteja bem intencionada, eu acho que a única medida acaba sendo também tentar ignorar tanto quanto possível, né? É, Porque fatalmente, se isso não for, se isso não mudar, vai de alguma forma impactar o estudo, a rotina e pode acabar prejudicando. tentar traçar metas, assim, né, para poder tentar traçar uma estratégia, ou para você conseguir conversar e convencer a pessoa do quão bom, né, vai ser teu cargo público, do quão bem aquilo vai fazer para a tua vida, ou traçar estratégia para aquilo ali tentar te atrapalhar da menor forma possível, né? Nesse contexto, a comunicação, tanto quanto possível, ela vai acabar sendo importante para você delimitar ali algumas coisas, né? Você tentar conversar, você tentar, de alguma forma, impor algum limite sobre o que pode ser falado, o que não pode, né? Porque, e é claro que, assim, é o que a gente sempre fala, cada pessoa vai ter uma realidade, cada pessoa vai ter suas particularidades. Então, assim, o seu relacionamento com o seu pai não vai ser o mesmo relacionamento que você tem com o seu irmão, que não vai ser o mesmo que você tem com o seu primo. Então, nas graduações devidas, você vai ter que tentar conversar quando tiver abertura e, tanto quanto possível, impor algum tipo de limite para tentar reduzir tanto quanto possível essa pressão. Vai ser possível em 100% dos casos? Provavelmente não. Mas quando não for, não vai ter muita saída a não ser tentar ignorar aquilo tanto quanto possível, né? E tentar se cercar de pessoas com um objetivo em comum, né? Sim. Porque, e aí falando meio que por experiência própria, eu sei que quando eu tive incontáveis problemas na minha família, por conta de estar estudando e não passar, e aí as pessoas te taxam como isso, como aquilo, como vagabundo, como encostado e tal. Muitas vezes
o que salvou a minha sanidade foi justamente estar envolto de amigos que estavam estudando para concurso também, sabe? Que viam aquilo ali e que podiam me fornecer um outro lado daquilo que estava sendo falado. Ou seja, eu Uhum. estava estudando, né? E uma parte considerável da minha família estava me chamando de vagabundo. Mas não era, felizmente, não era o único lado da moeda que eu tinha, porque eu tinha meus amigos que falavam, não, cara, tu tá estudando porque você quer um futuro, pô, você tá estudando, tá se esforçando porque você quer melhorar a sua vida, você quer melhorar a vida da sua família. Então, muitas vezes, o que salvou minha sanidade era justamente ter pessoas que podiam me mostrar, né, uma alternativa para o que estava sendo dito. E, mais do que ninguém, o próprio Júnior aí foi, foi incontáveis vezes aí meu ouvido para poder conversar sobre esse tipo de coisa. E muitas vezes ele que ficou encarregado de me mostrar aí o outro lado da moeda, me impedindo de ficar ainda mais maluco do que eu naturalmente já sou, né? Ah, é falecido. E aí, Júnior, eu vou pedir para você falar aqui avançando, porque o que que acontece? Com essa pressão, com essa cobrança, com essa com esse clima que às vezes acaba sendo criado, especialmente dependendo do momento da vida que a pessoa está passando, vem uma sensação de culpa, uma sensação de autocobrança, que é um negócio que pode não ser saudável até em termos de saúde mental mesmo, né? Porque muitas vezes a pessoa vai acabar botando uma cobrança em si mesma que vai ficar em cima das cobranças que ela já tem externas, né? E isso acaba que não necessariamente não vai ser benéfico, pelo contrário, vai ser bastante prejudicial. E aí eu queria que você falasse um pouco sobre a relação da pessoa com esse sentimento que pode vir ali da culpa ou de uma cobrança por resultados ali que pode acabar ficando excessiva e tal, mas tudo com raiz nessas dificuldades aí da família. Tem, com relação à culpa, às vezes uma coisa que aconteceu, sei lá, numa escala não muito grande comigo, e que tem algumas relações familiares que quando você começa a estudar, elas mudam, né? Sei lá, se às vezes antes você estava muito disponível para uma pessoa, você não vai ter o mesmo tempo que você tinha disponível para dedicar a ela ali. Então, a relação ela necessariamente vai mudar. Aí, às vezes, pode acontecer da pessoa, aí que nem eu falei, no meu caso, por exemplo, eu não tive nenhum familiar que acho que veio me cobrar ou fazer alguma coisa assim que fosse por mal. Mas pode acontecer, às vezes, da pessoa vir e cobrar uma atenção da sua parte que você não vai ter como dar naquele momento. Então, aí a gente volta até aquele tópico que a gente falou lá no início, que cabe você a tentar conversar com aquela pessoa e fazer ela entender essa realidade ali, de que aquilo vai ser bom para você e vai ser bom até para a relação, para a tua relação com aquele familiar seu também, porque uma vez que você consegue passar no concurso, você vai ter mais tempo de qualidade para passar com aquela pessoa, você vai ter mais tempo até para aproveitar, para fazer um passeio melhor. É, dependendo aí da relação, às vezes até pagar uma churrascaria aí para esse teu parente. Mas é bom, assim, mas é bom você ter internalizado esse projeto, assim, do que ele significa para você. Então, sei lá, se vem alguém que está cobrando uma atenção que você agora não está dando mais, se essa pessoa ela não entender, então, assim, em vez de você se sentir culpado, você tem que saber que aquilo ali no futuro, na verdade, vai ser uma forma de você conseguir não só dar uma atenção maior para aquela pessoa, como também, às vezes, até possivelmente ajudar. E acho que, assim, desde que eu passei para concurso público, por exemplo, eu já tive várias oportunidades de conseguir ajudar familiares meus em situações ali que às vezes estavam, às vezes, situações mais complicadas ou qualquer coisa parecida com isso, coisa que eu não ia ter como fazer se eu não fosse concursado. Então, antes de você se sentir culpado aí por qualquer contexto de atenção que esteja sendo demandada, é bom você ter essa visão de futuro, né? Essa visão de quanto que você vai conseguir depois não só ajudar, quanto dedicar tempo a essas pessoas que você gosta também. Então, ainda que essa pessoa, seu familiar não saiba, vai ser benéfico tanto para você quanto para ele também. E dá para aplicar isso aí que você falou também com relação à culpa, não só no sentido que você falou, de que você vai ter menos tempo para algumas pessoas e tal,
Mas eu digo também, né, te perguntar se você acha que dá para aplicar da mesma forma que você sugeriu, com uma eventual culpa que a pessoa possa estar sentindo por falta de resultados, né? Ou seja, o pessoal está cobrando, pô, e aí? Está estudando? Vai passar? Quando ficou em quanto no último concurso? Qual foi a classificação? E aí e tal? Então, de repente, uma culpa que não necessariamente venha de um tempo a menos com alguém, mas de uma culpa que venha daquela falta de resultados, né? Que inevitavelmente um dia vão chegar, mas ainda não chegaram, e a pessoa está sendo cobrada por aquilo, e É. enquanto ela não tem nada para apresentar, ela sente um pouco de culpa. Você acha que dá para aplicar isso também? Ou seja, para a pessoa pensar que, ainda que ainda não tenha acontecido, ela está ali meio que plantando a semente e tal. Assim, isso, essas cobranças vêm muito de novo, de falta de conhecimento. Porque o concurso público, ele é uma maratona. Então, ele não é um processo que, tu começou a estudar hoje, amanhã tu passou um concurso, não é assim. Tem, tanto que tu vê muita gente que não estuda para concurso, que começa com aquele famoso, saiu o edital aí, Banco do Brasil, faz inscrição. Aí a pessoa vai lá, faz a inscrição e pensa que vai conseguir passar ali, quase que num passo de mágica. Aí sai um outro concurso que não tem nada a ver com o do Banco do Brasil, a pessoa fala, faz a inscrição lá também. Faz a inscrição e pensa que vai passar. Então, assim, essa pessoa ela não tem noção nenhuma do que é estudar para concurso público. Então, antes até de você conseguir lidar com aquela pessoa, é bom você conseguir internalizar que é realmente uma maratona, que não vai ser um negócio que vai ser rápido, que você vai cair, depois de cair você vai levantar. Então você tem que ter essa ciência de que vai ser um processo que tem grandes chances de ser demorado. Então, assim, uma vez que você já sabe disso, aí é o clássico de novo, tenta explicar para a pessoa como é que funciona, tenta explicar que não é bem assim, que às vezes você vai fazer uma prova, você pode não estar bem naquele dia, ou você ainda não teve o tempo suficiente para estudar. Se a pessoa entender que é um processo de longo prazo e parar de te encher o saco, então, pô, show de bola. Só que grande chance da pessoa não entender isso. Então, acho que o mais importante na hora de lidar com essa situação é você ter essa ciência de que é um projeto de longo prazo e que essas cobranças vão vir mesmo. Então, nesse contexto, às vezes, da pessoa cobrando resultado, para mim funcionava isso de eu ter ciência de que elas não tinham a menor ideia do que elas estavam falando e continuar fazendo o que eu estava fazendo ali de forma consistente. Estudando todo dia, é, eventualmente não passando em prova, sendo reprovado, e depois que eu era reprovado, eu via onde eu tinha errado para tentar dar uma melhorada, e assim ia seguindo. Acho que você ter essa consciência do que significa o projeto de estudar para concurso público me parece o antídoto menos ruim, uma vez que é impossível de você não passar por essas situações, né? É, e aí, a seguir, Júnior, eu queria falar sobre uma sugestão ali, que também, de novo, não vai ser aplicável a todo mundo. A mim, por exemplo, não seria, né, mas que ainda assim é válido. Que é o quê? Conversar com os familiares ali, né, de alguma forma, porque é exatamente isso que o Júnior falou aí, até mais de uma vez. Muito dessa cobrança, muito dessa pressão, ela vem da ignorância, né? Não, a ignorância não no sentido pejorativo, mas a ignorância no sentido de realmente de desconhecimento, né? Realmente a pessoa não sabe o que ela está falando, né? Então, muitas vezes a pessoa nunca fez concurso, nunca estudou, às vezes até nem conhece alguém que tenha estudado, sabe, assim, pessoalmente. Então, muito vem da falta de conhecimento de tudo que envolve estudar para concurso. Então, possivelmente, ela vai achar que tem que ser mais rápido do que tem que ser, sabe? E aí, tanto quanto possível, você tentar esclarecer isso, né, enquanto tiver abertura, e tentar meio que envolver todo mundo no processo de estudo, no sentido de que você vai precisar ter o seu momento de estudo, o seu cantinho de estudo ali, e vai precisar de um pouquinho de paz, né, na hora que estiver estudando. Então, é legal, assim, tentar conversar, explicar a situação, falar que você está se esforçando naquele objetivo, se tiver abertura. É como eu falei,
não é o tipo de coisa que, na minha situação, né, hoje em dia eu acredito que as mesmas pessoas que deram um pouco de dor de cabeça estejam um pouco mais tranquilas com isso, mas também já conhecem o outro lado, né? Então acaba ficando mais fácil. Mas na época em que eu estudava, na época que eu comecei a estudar, isso não seria aplicável a mim, por exemplo, essas mesmas dicas. E aí, o que eu recomendaria seria justamente a questão do estudo em grupo, né? Que inclusive foi tema de um dos nossos vídeos aqui, né? Depois eu vou pedir para o Júnior aí, se for possível, colocar o cardzinho dele aí em algum lugar, ou a gente coloca o link aqui na descrição em algum lugar para facilitar. Já no card vai. Então, aí a gente até conversou sobre o estudo em grupo e como isso, na nossa caminhada, foi importante, né? E aí, se você, meio que como eu, for o tipo de pessoa que não vai ter essa abertura na família, o estudo em grupo pode ser uma saída muito legal, cara. Nem que seja como válvula de escape para conversar com outras pessoas que querem a mesma coisa, sabe? Então, das duas, uma. Se for possível, conversa com a galera, tenta explicar o que você quer, tenta explicar que você não está ali à toa, sabe? Que você tem um propósito, que você tem um objetivo, que é melhorar a sua vida e a vida de todo mundo que você gosta tão logo quanto possível, sabe? Que se demorar não é porque você quer que demore, é porque é um processo que é longo mesmo, né? E se porventura não for possível, tentar encontrar um grupo de suporte ali da galera com os objetivos ali alinhados, né? Uhum. Que, pelo menos falando por mim, foi o que ajudou bastante. Essa seria a minha dica aí, em primeira mão, né? E Isso por ajuda último, Júnior, independente até, assim, ajuda até em outros tópicos também, né? Como às vezes você, dependendo de como está seu ritmo, às vezes ajustar seu ritmo. Se o seu psicológico está ruim, sem precisar de familiar para te ajudar com isso também pode ser bom. Tem várias vantagens tudo em grupo. sim, sim. E a maioria delas, a gente falou no vídeo, então é legal dar uma olhada lá. E aí, Júnior, por último, eu vou levantar aqui uma questão que pode até passar despercebida, de repente a pessoa pode subestimar esse tipo de coisa, mas alinha um pouco com aquela questão que a gente conversou da culpa que eventualmente a pessoa possa sentir, da pressão que ela possa colocar em si mesma, em cima das pressões externas e tal. E muitas vezes pode ser uma coisa que passa despercebido, né? Que é o quê? A importância da pessoa ter um pouquinho de leniência, um pouquinho até de compaixão mesmo, só que consigo próprio, sabe? Porque a gente sabe que o estudo para concurso é um negócio longo, né? E É. pode ser assim, pode ser cruel, né? Especialmente para o psicológico, pode ser cruel. E aí eu ia pedir para você falar um pouco, e depois eu complemento, da importância de ter um autocuidado, principalmente na parte mental, mas também na física, para tentar manter um equilíbrio ali, né, nesse processo de estudo, aí com pressão, com eventualmente um resultado que ainda não chegou, com ansiedade e tal. O concurso ele é um caminho longo. Como a gente já falou, é uma maratona. Então, é normal. Você tem que saber já de primeira mão que vai ter dia que você vai estar se sentindo super inteligente, você, pô, tô acertando tudo. Aí vai ter outro dia que você vai ver uma matéria, você não está entendendo aquilo direito e você vai errar a questão e você vai ficar com vontade de jogar tudo pro alto, falar, pô, isso aqui não é para mim. Você tem que ter essa ciência de que vão ter dias que vão ser bons, vão ter dias que vão ser ruins. E desde já, se você está começando a se preparar agora, você tem que preparar o seu psicológico para todos esses cenários. Não era o caso eu não tinha condição de fazer isso, mas se tu puder fazer terapia, é até bom. E se tu não. Sim, Outra sim. coisa assim que ajuda, que nem o Diego falou agora há pouco ali, é exercício físico.
Eu tentava, na época que eu estudava, fazer. Eu acordava cedo, a primeira coisa que eu fazia era exercício físico. Eu ia para academia que tinha lá perto de casa e fazia uma horinha ali antes de começar a estudar. Você tomar esses cuidados com o corpo ajuda também, assim, na hora de você conseguir manter o seu ritmo. E se você tiver essa consciência ali de que vai ter dia que vai ser horrível, assim, que vai ter dia que tu vai estar com o astral lá embaixo, que vai ter reprovação pelo caminho, assim, é uma coisa que desde já você precisa saber que é provável que vai acontecer. Às vezes você estudou bastante para uma prova, mas chegou no dia ali, ou caiu alguma coisa que tu não sabia mesmo, ou você estava mal naquele dia. Então é importante você saber lidar com a reprovação também. E é isso, ter ciência de que é um caminho espinhoso mesmo, um caminho estressante, porque você vai ter que dedicar muito tempo de estudo, então não vai ser todo dia que você vai estar disposto, vai ter dia que você vai ter que forçar. Você já sabendo de antemão que é um caminho estressante, que é um caminho que não vai ser fácil, você já se prepara para os piores dias. Aí isso serve tanto para quando você estiver num dia ruim por si só, quanto no momento de você lidar também com esses familiares, né? Que às vezes podem vir a não entender o caminho que você escolheu. É, e aí, só para complementar, Júnior, também eu usei a palavra compaixão e talvez seja isso mesmo. É importante você saber que vai ter dia que você vai estar estressado, é normal você estar estressado, é normal você querer que os resultados venham, mesmo quando eles ainda não chegaram, né? É normal, eventualmente, você se sentir desmotivado. É o que a gente sempre fala aqui no início de cada vídeo. Assim. A gente quer falar sobre concurso público para pessoas normais, né? A gente não quer falar de concurso público para essa galera hipotética que, enfim, uma parte aí das pessoas que são envolvidas com concurso prévio, que é a pessoa que nunca tem problema, a pessoa que nunca fica doente, a pessoa que dorme maravilhosamente 9 horas todos os dias, a pessoa que não trabalha, a pessoa que consegue se alimentar 5 vezes ao dia, com tanto tempo quanto puder, com todos os alimentos, todos os nutrientes possíveis. A vida da pessoa enfim, é um comercial de margarina. Mas a gente está aqui para poder conversar com as pessoas que, assim como foi para a gente, as pessoas vão ter problemas, as pessoas vão passar por dificuldade, e é justamente essa galera que a gente quer tentar acolher para tentar desmistificar essa coisa de que estudo para concurso você precisa ser um robô, você precisa ser um ciborgue, sabe? É exatamente contra isso contra essa visão que a gente quer lutar, para ver se a gente consegue trazer mais pessoas para poder agregar e incentivar mais pessoas a estudar, justamente tirando essa ideia boba de que só vai passar se a sua vida for a prova de qualquer dificuldade, não é o caso, sabe? Então, assim, é normal você se sentir ali ansioso, estressado, desanimado, vai acontecer, sabe? É importante que você saiba que vai acontecer antes de acontecer, né? Para que você tenha algum tipo de preparação prévia, uma base ali e tal. Já saber que às E vezes nem isso vai ser suficiente, né? não, sim, sim, exatamente. E às vezes, mesmo você sabendo, a pancada ainda vai vir e você vai sentir desânimo, vai sentir vontade de parar, sabe? Mas é importante que você saiba que você está construindo um futuro para você, está construindo um futuro para sua família, para as pessoas que você ama. Então, assim, tenha um pouquinho de paciência com você mesmo, sabe? Mesmo quando você estiver desanimado, estiver desanimada, saiba que não tem nada de errado em se sentir desanimado. É só respirar fundo e saber que até o desânimo faz parte. E aí, Júnior, também juntando essa questão do cuidado com a parte física, ter um cuidado com a parte mental, né? Tendo essa compaixão, é que nem o Júnior falou, se for possível para você fazer terapia, é, é uma ótima pedida, é uma coisa assim sensacional, é alguém que você vai ter como conversar e te ajudar a navegar essas dificuldades ali com propriedade. Mas assim, sei lá, tentar incluir na rotina ali coisas que te relaxam, coisas que te fazem bem também, para poder ter uma válvula de escape, sabe? Então, você gosta de estar com seus amigos, separar um tempinho para eles, né? Dentre o tempo livre que você tem durante o dia. Se você gosta de ler, separar um tempinho para ler. Se você gosta
Separar até comer, tempo com a dar um família, né, tempinho. também, né, se for o caso. Às vezes, quando tu separa esse tempo com a família, isso também pode te ajudar a lidar com isso, né? Porque você Justamente. são para eles ali. Qualquer coisa que agregue, né, e que te faça bem, separa um tempinho, usa isso como válvula de escape para esses momentos que vão vir de novo. Nunca é demais ressaltar, né? Então é importante você ter ali um mecanismo de defesa já engatilhado para quando acontecer. É É, muito difícil, aquilo que eu falo sempre, e, manda mensagem pra gente. Porque às vezes você pode não ter com quem conversar, a gente está aqui para isso também. e sem dúvida, pode mandar mensagem para a gente, manda um direct lá no Instagram, mente de concurseiro, _oficial. De verdade mesmo, se você sentir que não tem ninguém com quem conversar, de coração, pode mandar mensagem para a gente. A gente vai tentar ajudar tanto quanto possível, sabe? De coração. A ideia aqui é justamente tentar construir uma comunidade de gente que tenha ciência de que estudo para concurso não tem nenhum bicho de sete cabeças, que todo mundo pode, e mesmo se a sua vida tiver problema, você pode ser aprovado, você pode mudar a sua vida, você pode ter um futuro que você sonhou, né? Então, só assim, caminhando aqui para o finalzinho, Júnior, agradecer a galera que assistiu até agora, né? Pedir para todo mundo já deixar aquele joinha aí. Se de alguma forma esse vídeo tiver te ajudado, manda para alguém. Se inscreve no canal. Se você conhecer alguém que pode ser ajudado, manda para essa pessoa. Se inscreve no canal, dá o joinha, manda um alô para a gente lá no Instagram, Manda o vídeo para seus familiares. manda o vídeo para os familiares, para eles terem um pouquinho dessa noção que a gente tentou conversar. E deixa os tópicos aí, deixa as sugestões de tópicos que a gente vai sempre lendo e tentando aplicar na medida do possível. Isso aí. Beleza, galera? Então, só mais uma vez agradecer a todo mundo que viu até aqui. Muito, muito, muito obrigado de coração, né? Hoje a gente vai ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.